Fala aí, pessoal, tranquilo? Logan aqui, continuando o nosso curso aí de placa de vídeo, beleza? De reparo em placa de vídeo, né? A gente vai falar hoje dos indutores, beleza? Lembrando aí que, assim, o começo aqui um pouco mais devagar, né? Mas é porque é que é um curso, beleza? Eu não quero. Vocês devem ver reparo aí, tem na internet já o cara reparando. Para você saber o que ele tá fazendo, você tem de aprender aí o eletrônica, né, no mínimo, beleza? E depois aplicar essa eletrônica na placa de vídeo. Mas sempre aqui eu vou dar aí um paralelo com placa de vídeo, porque é isso que eu faço na real, né? Então eu arrumo placa de vídeo todo dia e eu passar um pouco aqui do que eu sei para vocês, beleza? Então aí começando aí com a aula de indutores, tranquilo? Ou bobinas, tá? Pessoal, os estudiosos aí, né, descobriram a indutância, né, que os indutores são feitos a partir desse princípio. E o que que é a indutância? Quando uma corrente circula em um fio, beleza? Aqui, ó, quando a corrente circula em um fio, a corrente elétrica, eles perceberam, né, os estudiosos lá nos primórdios lá perceberam que circulava um campo magnético envolto desse fio, beleza? Então tem esse campo aqui, ó, girando em volta do condutor, beleza? E aí começar a estudar essas propriedades e esse fato de surgir esse campo magnético e outros fenômenos que ocasionam por causa disso aí, que nós vamos falar, é chamado de indutância, beleza? Os primeiros ali, só para citar, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que estudaram, foi Joseph Henry, Frederick Lenz e Michael Faraday, beleza? Estudaram aí lá nos primórdios bastante a indutância. Teve outros cientistas também que acabaram estudando aí, o próprio Nikola Tesla aí, que é mais famoso também. Mas por que que eu coloquei esses aqui? Porque os primeiros estudos aí foram publicados aí por Joseph Henry e Frederick Lenz, beleza? E depois aí Michael Faraday, beleza? Mas o que que acontece aí? O Faraday, ele acabou não publicando o primeiro aí e os outros aí saíram na frente. E, e daqui, né, eu trouxe até esses nomes aí porque é o seguinte: a unidade de medida da indutância, em homenagem ao Joseph Henry, é o Henry, beleza? Então a gente vai falar igual resistor é o ohm, né? Aqui nós falamos Henry, tá? Quantos Henry que tem de indutância determinado indutor, beleza? O Lenz aqui, ele teve também, o fato dele ter estudado ali na mesma época, ele também recebeu uma homenagem que é o seguinte, no circuito, aqui ó, se vocês olharem aqui, é o símbolo do indutor no circuito. Parece com o resistor, né? Mas ele não é pontiagudo, é redondinho. E a letra que representa o indutor é o L, e esse L vem de Lenz, beleza? Vou tirar aqui, ó, vem de Lenz, beleza? Então foi dada a primeira letra aí do sobrenome dele para a representação de indutor nos diagramas de circuito, beleza? E o Henry é a unidade, beleza? Da indutância, tranquilo? Então olha só, quando passa aqui essa corrente, aparece um campo magnético que nós chamamos de campo magnético induzido, beleza? E a fim da gente ampliar esse efeito, né, concentrar esse campo magnético, o projeto dos indutores, para projetar um indutor, né, com maior fluxo ali de campo magnético, mais concentrado, a gente enrola o condutor. Ou seja, vem aqui, ó, enrola ele e faz uma bobina, beleza? Então, você consegue ter mais seção de fio, né, no mesmo espaço, concentrando o campo magnético em volta aqui. Aí na construção tem seus detalhes, né? Para que essas espiras não sejam uma única, esse condutor aqui ele vai ter que estar isolado, cada espira isolada uma da outra. Como que se faz isso na prática? Esse condutor ele é resinado, beleza? Ou joga uma resina aqui por cima, ou em volta do corpo dele mesmo ele tem uma resina, beleza? Então uma espira não toca na outra, tranquilo? Outra coisa é o seguinte: alguns indutores não são feitos aí com um condutor resinado, né? É feito com um condutor com uma capa, né? E essa capa geralmente é de papel, beleza? É um papelão ali, um papel que é enrolado no condutor
e aí ele não toca um no outro aqui, tá? Então as espiras têm que ser isoladas. Isso aí é detalhe de construção, tá? É bom a gente saber isso, porque se a gente vê um com um defeito ali, meio quebradinho e tal, a gente pode suspeitar se ele não tá com problema. Mas é assim, no dia a dia eu nunca peguei, tá? Um indutor com problema, mas não é impossível, beleza? Aparece todo tipo de defeito que você imaginar quando você trabalha com defeito de placa de vídeo, beleza? Outra coisa que é feito é colocado um material no meio e às vezes até em volta também, uma caixa aqui do indutor, de um material bom condutor magnético, né? Geralmente a gente chama de ferro magnético, porque o ferro é um dos materiais mais utilizados aí como condutor magnético, beleza? Tem material que não conduz o campo magnético direito. Se eu não me engano, acho que o cobre, o alumínio, o alumínio não é, e eu acho que o cobre também não é bom condutor magnético, entendeu? Mas aí o que que acontece? O ferro é um ótimo condutor magnético. Então você coloca aqui um núcleo de ferro no meio, porque aquele campo que está em volta aqui, ó, aquele campo que está aqui, o campo vai fazer assim, ó, ele vai passar aqui por dentro e fazer uma volta aqui, tá? Ah, igual aqui, ó, uma espira aqui embaixo, o campo está passando aqui por meio e vai dar a volta nela, ó. Então, para você concentrar esse campo aqui, ó, dentro da bobina e aumentar o efeito da indutância, beleza? Você coloca um núcleo aqui dentro, um núcleo de um material ferromagnético, geralmente é ferro ou ferrite, beleza? Ferrite é um pó aí de ferro, hein? Beleza? Que é magnetizado. Também tem indutor sem núcleo, beleza? Só a espira, ó, não tem núcleo, igual esse caso aqui, ó. Porque às vezes não precisa essas técnicas aqui que eu tô falando é para aumentar a indutância do indutor. Então, por exemplo, esse indutor que vai ter uma determinada indutância medida em Henry. Se eu vim aqui inserir um núcleo, vai aumentar essa indutância dele, beleza? Então você coloca um núcleo. Nos diagramas, geralmente o indutor vai aparecer dessa forma aqui. Mas mais para frente eu vou mostrar outras formas que ele aparece. Beleza? Mas aqui o que eu quero dizer para vocês aí que é interessante é os efeitos da indutância no circuito, né? Por que que a gente utiliza é, a indutância no circuito? O que que acontece? Quando essa corrente aqui, ó, você vai lá e coloca a tensão aqui, ó, né, no condutor e vai fluir essa corrente aqui, ela não surge assim no máximo já. Então, por exemplo, imagina que eu aplicasse uma tensão aqui, vou surgir uma corrente de 1 ampere. Ela não vai já surgir 1 ampere. Você colocou a tensão 1 ampere. Não, ela vai subindo, galera. Vai subindo, subindo. Por quê? Porque quando a corrente aparece aqui, ela tem que gerar esses campos aqui, ó, que estão em volta. Beleza? Então ela utiliza energia para fazer isso. E parte da corrente vai ficar, digamos assim, fluindo dentro do condutor para manutenção desses campos aqui, ó, para gerar e depois para manuter, né, para manter o campo, beleza? Então, o indutor, né, a indutância, ela causa um atraso no aparecimento da corrente, entendeu? Às vezes a corrente já, se você colocar atenção, já apareceu 1 ampere, não, ela vai subindo, e chega em 1 ampere. Só que isso aí é muito rápido, beleza? Geralmente aí em milissegundos, tá? Para esse efeito dos indutores aí, tá bom? Então, isso é muito interessante, por quê? Porque você pode, por exemplo, atrasar picos de corrente, beleza? Outra coisa que é um efeito aí bastante utilizado é quando some a tensão. Então, é a mesma coisa, é o seguinte, quando eu retiro essa tensão daqui, ó, e essa corrente deveria acabar, certo? A corrente que passa aqui. Mas ela não acaba por quê? Porque esse campo ele ainda existe aqui. Então esse campo ele vai se desfazendo em forma de corrente. Então ele vai induzir uma corrente no circuito, tá? Esse campo aqui, essa energia que está acumulada aqui para manter o campo, quando eu tirei a tensão, tirei a fonte de tensão, vai ser dissipada em corrente no circuito, beleza? Então vai fornecer corrente para o circuito. Então o que que acontece? Quando eu aumento a indutância fazendo espiras aqui, é como se eu aumento esse campo e quando eu tirar a fonte de fonte do circuito, eu vou conseguir ainda fornecer corrente para o circuito, beleza? O indutor ainda vai fornecer corrente para o circuito. Então, o que vocês têm que entender do indutor é que ele
ele é um armazenador de corrente na forma de campo magnético, beleza? Então, ele armazena corrente, como se ele fosse um tambor de corrente, beleza? Ali armazenando corrente, tá? Um recipiente, vamos dizer assim, armazenando corrente. Quando eu tiro a fonte, então você tem que encher ele, certo? Então, quando liga a fonte no circuito, vai encher o indutor. Quando você retira, o indutor vai fornecer corrente para o circuito, beleza? É isso aí, indutor é isso aí, pessoal. Os indutores são também utilizados para fazer transformadores, mas transformador não é um tema de placa de vídeo, beleza? A gente não tem transformador dentro da placa de vídeo, beleza? Os transformadores que tem no computador, né, informática, ficam na fonte de alimentação, beleza? Então vamos para frente. Olha só, pessoal. A unidade de medida é o Henry, que eu já tinha falado, e nós vamos encontrar os seus múltiplos, né? Que é o próprio H, que é o símbolo de Henry, beleza? O milli-Henry, que é o Mzinho, milli-Henry, tá bom? Que é 10 a menos 3, beleza? É 3 zero depois da vírgula, beleza? É o milli-Henry, tá? E o micro-Henry, que é 10 a menos 6, que são 6 zeros depois da vírgula, beleza? Ou seja, você vai encontrar as indutâncias geralmente aqui, ó, em microhenry, beleza? Ou seja, são valores bem pequenininhos, tá? É, na simbologia que nós vamos encontrar aqui nos circuitos, você vai ter a simbologia aqui, ó, que eu mostrei ali primeiro, que é do núcleo de ar, ou seja, é um indutor enrolado que não tem núcleo, beleza? É o ar ali no meio, não tem núcleo, né? Não foi inserido um núcleo ali. É, esse aqui é o de núcleo de ferro, tá? Ele pode aparecer com um traço só, tá bom? Mesma coisa desse aqui, ó, pode aparecer com um tracejado só, que é o núcleo de ferrite. Então, esses tracejados indicam o tipo de núcleo, beleza? Aí aqui nós temos uma figura do indutor, ó, como que ele é. Esse aqui aparece muito em placa de vídeo, esse aqui, tá? É do tipo PTH ou THT, tem esses dois nomes para esse tipo aqui, que é o furinho e os pezinhos passa pela placa, né? É, Isso aqui significa pin through hole, tá? Pin through hole é em inglês, né? Então, quer dizer, o pino pelo buraco lá, né? Na montagem dele, é o tipo de montagem, beleza? Montagem dele é que os perninha passa por dentro da placa, inclusive é muito chato de tirar e de colocar na placa isso aqui, tá? Dá um trabalho violento, mas mais para frente eu vou mostrar as técnicas aí para vocês no curso de como retirar aí da maneira que eu acho mais fácil, beleza? Colocar é pior do que tirar, tá? Aí tirar eu tenho uma técnica aí que tira facinho. Agora colocar é mais chato, beleza? É, E aqui temos o tipo SMD, Surface Montage Device, né, que é os que são montados na superfície da placa. As perninhas dele não passam para dentro da placa, beleza? Esse aqui, ó, apesar dele estar. Esse aqui eu acho que não é SMD, né? Mas tem desse modelo aqui SMD também. Aí vem uma chapinha aqui de plástico e as pernas dele são achatadas para baixo, beleza? Mas você vai encontrar nas placas de vídeo muito esse aqui, ó. Você vai encontrar esse aqui e esse aqui, beleza? Os maiores são nesses modelos aqui e os pequenininhos mesmo parecem um resistor, tá? Então dessa forma aqui. Tranquilo? Isso aqui é a aparência deles para a gente saber. Então vamos para frente, ó. Código dos indutores, beleza? Ó, quem assistiu a aula de resistor lá, se você não assistiu, assiste lá, volta lá e assiste. Mas o indutor utiliza o mesmo código que o resistor. Então não vou ficar aqui falando de novo. A diferença é que o código do resistor lá, ele dava já em ohms, né? Aqui o código do indutor já vai ser em microhenry, ou seja, 10 a menos 6, né? 10 a menos 6 Henry, beleza? Bem pequenininho. Isso aqui vai valer também para os capacitores, que é a próxima aula, beleza? Então, olha só, quando a gente lê o código aqui, ele já vai estar nessa unidade aqui, ó, microhenry. Ele não vai ser Henry direto, igual o resistor já é ohms, beleza? Então vamos lá. Por exemplo, esse aqui, ó, tá escrito 100.
né? Lembra? Esse último algarismo aqui, ele é a potência de 10, ou seja, 10 elevado a zero, que é 1. Qualquer número elevado a zero é 1, beleza? Qualquer número. Então, 10 elevado a zero, o último número é potência de 10, o último número aqui é zero, 10 elevado a zero. Então, vai ser os dois primeiros algarismos multiplicado por 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é 1, então é 10 vezes 1. 10 vezes 1 é 10. Então, esse indutor aqui é de 10 microhenry, beleza? 10 microhenry, beleza? Esse outro aqui, ó, 2R2, quando aparece letra aqui, ó, não tem o terceiro algoritmo, beleza? Algarismo, né? Então, vai ser aqui 2,2 microhenry, beleza? 2,2 microhenry. Esse aqui, ó. Beleza? Já deu para vocês entenderem. Vamos pegar mais esse aqui, ó, que eu já deixei escrito aqui. 4R7, o R é vírgula. 4,7 microhenry, beleza? Então, assim que a gente faz a leitura aí dos indutores. Tranquilo? Aí vamos lá, indutor vai ter organização aí, ligação, né, em série, em paralelo, mesma coisa dos resistores. Aqui eu vou passar mais rápido. Então, se você não assistiu a aula de resistor, onde lá eu já aproveitei para falar sobre série e sobre paralelo, assista lá para você entender o que que é ligação em série e ligação em paralelo. Aqui eu já vou passando mais rápido, beleza? Porque eu, lá na aula de resistor eu já peguei um tempo só para falar de série e paralelo. Beleza? Explicando já o resistor, né, que é o mais comum. Então, ó, os indutores vai ser a mesma coisa, ó, ligado em série aqui, tá? E ele é a mesma coisinha do resistor, por isso que eu trouxe ele depois, que é o mais comum é a gente aprender resistor, depois capacitor e depois indutor. Mas como a série e o paralelo do indutor é igualzinho do resistor, eu já trouxe o indutor antes do capacitor, beleza? Então, olha só, o indutor ligado em série aqui, ligado a uma fonte de tensão, tá? Vai passar a mesma corrente por todos os indutores. Isso que é importante da gente saber. No circuito série, a mesma corrente. E a tensão em cada indutor vai ser diferente. Ó, aqui é a tensão V1, aqui é a tensão V2, aqui é a tensão V3. Quer dizer, tensão V1 diferente da tensão V2, tensão V2 diferente da tensão V3. Mas e Logan, se esses indutores aqui tiverem toda a mesma indutância? L1 foi a indutância de L1 foi igual à indutância de L2, foi igual à indutância de L3. Aí V1 vai ser igual a V2, vai ser igual a V3, né? A tensão que vai estar em cada indutor vai ser igual, beleza? Mesma coisa do resistor. E a indutância equivalente, né? O que é a indutância equivalente? Que é um indutor, beleza? Que eu colocaria aqui no lugar desses três indutores, tá? Qual indutor que é esse aqui, ó? O indutor equivalente, beleza? Esse indutor aqui equivale a esses três, ou se eu colocasse 4, 5, 6, 2, entendeu? Qual que é o indutor que eu substituiria a soma deles todos, né? No indutor em série é a mesma coisa do resistor, você vai simplesmente somar as indutâncias, beleza? Ou seja, vai ser a indutância L1 mais a indutância L2 mais a indutância L3. Então, no mesmo caso dos resistores, os indutores, quando eu acoplo eles em série, eu estou aumentando a indutância. Então, a indutância equivalente vai ser maior que qualquer indutância em separado. Então, a indutância equivalente é maior que a L3, tá? É maior que a L2, é maior que a L1. Por quê? Porque ela é a soma de todas. Beleza? Então, ela é maior que se eu pegar qualquer indutância aqui em separado, a indutância equivalente vai ser maior. Beleza? Agora vamos para o paralelo, galera. Mesma coisa dos resistores aqui nos indutores. Olha só, a corrente vai passar. Nós vamos ter três ramais aqui paralelos, ó, três ramais paralelos. Então a corrente vai chegar aqui e vai se dividir nesses ramais aqui, ó. Ó, ela vai se dividir, beleza? Aí como que ela vai se dividir aqui? Em função da indutância, beleza? Em função da indutância, proporcional à indutância que tem no ramal. Beleza? E a tensão? Cada indutor aqui, ó, vai estar sendo sensibilizado aqui pela mesma tensão, que é a tensão V da fonte. Entendeu? Por quê? Porque a fonte está ligada aqui, ó.
o polo positivo da fonte está ligado nesse indutor, olha lá, está ligado nesse, está ligado nesse, está ligado nesse. O polo negativo está ligado nesse, está ligado nesse, está ligado nesse. Então, todos os indutores no circuito em paralelo experimentam a mesma tensão. Beleza? No caso aqui, a tensão da fonte. Mas a tensão que estivesse sendo aplicada neles ali, se eles estão em paralelo, eles experimentam a mesma tensão. Um disclaimer que eu vou fazer aqui é o seguinte, galera. O, o instrumento, o multímetro, quando a gente vai medir algo lá no circuito, ele mede o equivalente, beleza? Então ele não vai te dar ele vai te dar o equivalente, beleza? Então se eu vim aqui, ó, com a ponteira do multímetro para fazer a medida desse indutor aqui, né? Aqui, ó, a ponteira preta aqui, ponteira vermelha aqui, ele vai me mostrar, né? Utilizar um multímetro inteligente, consegue medir indutância, beleza? Lembrando aí que geralmente os multímetros eles medem somente resistência, corrente e tensão. Beleza? Mas existem equipamentos inteligentes ou equipamentos específicos, por exemplo, capacímetro, para medir capacitor, tá? Então, existem equipamentos específicos para você ler. Existem os multímetros inteligentes também, que hoje eu só uso multímetro inteligente, que ele te mede tudo já, beleza? O que você pôr ali, ele mede, tá? Então, aqui, ó, se você for medir isso aqui, né, com o equipamento, ele vai te dar o equivalente. Então, ele não vai dar a leitura de um só. Porque tem vários aqui, ó, ele não sabe, tá? Eles estão aqui, ó, todos ligados no mesmo ponto. Então, ele vai dar a leitura do equivalente, do L equivalente. Resistor, mesma coisa. Capacitor, mesma coisa. Indutor, mesma coisa, tá? É só a fórmula do cálculo que é diferente para os capacitores. Então, aqui, ó, aqui já é diferente, ó. Se eu vim com um circuito aqui e eu medir esse camarada aqui, ó, com equipamento, beleza? Vim aqui medir esse camarada aqui com equipamento, eu vou conseguir medir. Por quê? Porque aqui vai passar somente a corrente aqui, ó, nesse ramalzinho. Aí aqui também. Então, em série, eu até consigo medir um a um, beleza? Mas o circuito, galera, a gente vai ver um circuito mais para frente ali, de placa de vídeo, qualquer circuito eletrônico, ele é complexo, tá? É tudo ligado em série, em paralelo, ele é misto, beleza? Não é só série, só paralelo. E no fim didático para a gente começar a conhecer, né? Beleza? Então, olha só, lembra disso, quando você vai medir com o equipamento, ele vai medir o equivalente, beleza? E o que acontece com o equivalente em paralelo, que é quando a gente não consegue medir um só, hein? Quando a gente não consegue medir um só, botei o equipamento ali. Então imagina aqui, ó, que eu estou esperando aqui, cada um desse aqui é 2,2 microhenry lá, que a gente acabou de ver. Cada um. Quando eu medir aqui, ele vai dar o quê? Ele vai dar menor, porque os resistores e os capacitores, desculpa, os resistores e os indutores em paralelo, eles diminuem o valor. O indutor é a mesma coisa, tá? O cálculo em série e o cálculo paralelo do resistor. Beleza? Quem viu a aula de resistor lá, viu? Que vai ser o quê? Se forem todos iguais aqui, ó, L1, L2, L3, qual que vai ser o L equivalente, né? O indutor L equivalente, o indutor que eu substituo esses três aí, ó. Entendeu? Esses três seriam substituídos por apenas um indutor, que é o equivalente. Qual que é? Se forem todos iguais, vai ser, como são todos iguais, L1 igual a L2 igual a L3. Vai ser o valor de um dos indutores, eu posso escolher qualquer um, porque eles são iguais, beleza? Então, por exemplo, de L1, ou de L2, ou de L3, são todos iguais, dividido pelo número de indutores em paralelo. Mesma coisa no resistor lá. Que nós temos um, dois, três indutores, né? Dividido pelo número aqui, que no caso aqui seria 3. Beleza? Então seria L1, valor de um dos indutores dividido por 3, porque são 3 indutores. Se tiver 4, dividido por 4. Se tiver 5, dividido por 5. Se tiver 6, dividido por 6. Então você percebe que é o valor de um dos indutores dividido pelo número deles, sempre vai dar menor o valor do resistor, do indutor equivalente. Em paralelo, do indutor equivalente paralelo, é sempre menor do que qualquer um dos indutores do circuito, beleza? Então imagina que eu venho aqui para ler aqui, ó, eu venho aqui fazer a leitura com o meu multímetro aqui.
Aí tem lá um monte de indutor em paralelo. O que vai me dar? E eu sei que esses indutores aqui, ó, tinham que ser de 2,2 microhenry. Quando eu medir, vai dar menos. Entendeu? Vai dar menos que 2,2 microhenry. Eu já tenho que ter essa noção. Senão eu venho aqui medir e falo, putz, é para ser 2,2 microhenry. Entendeu? Porque lá no circuito, galera, eles aparecem separadinho. Um tá soldado aqui, o outro tá soldado aqui, o outro tá soldado aqui. Mas, assim, as trilhas deles estão em paralelo, por exemplo, entendeu? No caso aqui, né? No caso aqui estaria em paralelo. Vamos pôr aqui. As trilhas deles estão em paralelo. Então, eles estão em paralelo aqui, ó. Tá vendo? Aí eu cheguei aqui para medir só esse aqui, ó. Botei o meu multímetro na ponta desse, botei na ponta desse. Mas, na real, como eles estão todos interligados, eu estou medindo o paralelo deles. Beleza? Se é para ser 2,2, não vai ser menos. Então já tem que estar esperto nisso aí. Beleza? E como que eu calculo a indutância equivalente? Que a gente não vai calcular, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Só para vocês falarem assim, ah, nunca vi isso aí, o logo nem mostrou. Não, a forma mais fácil que eu acho de mostrar para vocês, tem outras formas, né? É você pegar de 2 a 2 para você somar um com o outro, fazer um equivalente aqui, e depois pegar esse equivalente e somar com o último aqui que faltou. No caso de 3, se tiver 4, você vai fazendo uma. Você vai comprar 2, aí depois pegar esse equivalente mais um. Aí esse. Aí vai fazer um equivalente de 3. Aí esse equivalente mais um. E vai somando eles, né? Fazendo o equivalente, somando não, fazendo o equivalente até obter a indutância equivalente. No paralelo é assim, ó, você pega um vezes o outro, divide pelo valor de um mais o outro. Beleza? Então você vai pegar aqui, ó, L1 vezes o L2, tá? Dividido por L1 vezes o L2. Aí você vai formar, ó, o resultado vai ser resultado vai ser o quê? Vai ser a indutância dos dois indutores, né, acoplados em paralelo, beleza? Indutância equivalente, que vai ser uma indutância menor do que a indutância de só um deles, beleza? Isso que é importante a gente saber aqui nos indutores, tá? Então vamos para frente, galera. Aqui eu vou trazer uma analogia para a gente entender o funcionamento, o que faz o indutor lá no nosso circuito, beleza? Então olha só, imagina que essa horta aqui, ela recebe água apenas desse reservatório aqui, beleza? Desse reservatório. E para encher esse reservatório aqui, tem que chover, beleza? Para essa horta aqui não ficar sem água, né? Então, quando chove, enche o reservatório e vai usando água até, né, e vai baixando a água aqui do reservatório e utilizando até que chova novamente, beleza? E é assim que funciona o indutor, mesma coisa. Só que aqui, em vez de ser uma horta, o que a gente alimenta? A gente alimenta uma carga, que nós vamos chamar essa carga aqui, geralmente é o GPU, um exemplo. Tá? Pode ser qualquer carga. O que é carga? É algo que consome energia ali no circuito, beleza? Então o GPU, né, na placa de vídeo ali é o principal consumidor, né, de energia, né? Basicamente a placa inteira é para fornecer energia pro GPU, beleza? Processador gráfico. Então o que acontece? Esse cara aqui, ó, essa água que chega aqui para alimentar é a corrente, beleza? A corrente chega aqui para alimentar a potência do GPU, né, que ele está produzindo para fazer os gráficos. E quem que é esse reservatório? Esse aqui é o indutor, beleza? O indutor é um reservatório de corrente, tá? E aí, o que que acontece? Quando a fonte de energia, ó, a fonte aqui de água, quem que é a fonte de água aqui? É a chuva, né? Aqui para nós vai ser a fonte de energia, tá? Quando a fonte de energia é ligada aqui, ó, tá? Quando ela é ligada, ela enche o reservatório. Depois que encher o reservatório, né? Enquanto vai enchendo, também tá passando corrente, tá? Mas não é a corrente total. Esse aqui é muito rápido, tá, galera? Tô explicando como se a gente fosse, né, no slow motion lá. E aí, enche esse reservatório enquanto está fornecendo corrente aqui para o GPU. Quando corta essa corrente por algum motivo, esse reservatório ele está cheio de campo magnético aqui, ó, certo? Esse campo magnético, que é
indutor tem um campo magnético nele lá, vai ser transformado, dissipado aqui em corrente para alimentar a carga, beleza? E para que a gente faz isso, Logan? É porque é o seguinte, a maior parte dos circuitos que alimentam processadores, tanto processador gráfico como processador seu também ali da placa-mãe, eles são circuitos chaveados. O que é chaveado? Para você controlar a temperatura nesses circuitos, porque a corrente é muito alta, para você controlar a temperatura nos componentes, você fica chaveando. Você faz várias linhas de alimentação, são várias linhas de alimentação. E quem já precisou e sabe que é o circuito do VRM, onde você tem várias linhas de alimentação, beleza? E essas várias linhas ficam mudando de uma para outra. Então essa aqui alimenta, essa aqui corta. Aí essa linha alimenta, aí ela corta. Aí vai para essa, aí corta, aí vai para essa, aí corta, aí vai para essa. Então ela fica mudando. Isso que é chavear. É desligar e ligar. E no caso a gente vai mudando de uma para outra. Beleza? Então, no momento que chaveia para passar para essa aqui, tá? Ele não chaveia junto, elas não trabalham juntas. Então, no momento que chaveia, que desliga essa aqui, ó, desligo essa e vou passar para essa, tem um tempinho sem fornecimento de energia. E quem vai fornecer, no caso, a corrente? Quem vai fornecer a corrente nesse momento? É o reservatório. E o nosso reservatório de corrente é o indutor. Beleza? Então a gente vai ver que nos VRM sempre tem um indutor ali ligado à carga. Beleza? Tranquilo? Além também de filtrar, né, o pico de tensão na hora do chaveamento. Chaveamento, todo chaveamento, galera, ele tem diversos, ele causa ali efeitos, tá, na energia elétrica, tanto na corrente quanto na tensão. Tá bom? Beleza? Tá, então isso aqui, pessoal, a gente chama de filtragem, tá? Então, o indutor aqui em série, tá? Geralmente o indutor colocado em série com a carga. Beleza? O indutor colocado em série com a carga, ó. Tá aqui o GPU, que é o nosso indutor. O GPU vai ser ligado aqui. Tá aqui a fonte. Ele tá em série com a carga, ó. Vem aqui um pontinho na fonte de tensão e um pontinho no ligação com o GPU. Tá em série, a corrente vai fluir aqui, ó. Então, os indutores em série, eles servem para filtrar, entendeu? Filtrar a corrente, que é o quê? O GPU, ele não sabe que a corrente está tendo, que a corrente está oscilando aqui, ó, porque a corrente está num nível, a hora que troca para o outro circuito, a corrente cai, até o outro circuito subir a corrente, entendeu? Porque ele vai ser ligado naquele momento. Um foi desligado, o outro foi ligado, outra linha, né? E aí, naquele momento, a corrente cai. Só que, em vez dela cair, o indutor já vai automaticamente fornecer corrente. Beleza? Então, o filtro é isso. Ó. Aqui na fonte está chaveando. Está trocando de um circuito para outro. Mas o indutor não deixa, ele filtra esse chaveamento para que o GPU nem sabe que a corrente está caindo ou não. Entendeu? Quem está tancando isso aí é o nosso querido indutor, né, que vai fornecer corrente, beleza? Então vamos lá, galera, vamos dar ver aqui um circuito real, não assustem, beleza? Circuito de placa de vídeo que você vai encontrar aí na placa de vídeo, na linha aí, por exemplo, aí do PLL, por exemplo, vai ser desse jeito aqui, tá? A gente não vai falar de todo esse circuito aqui agora no momento, mas nós vamos mostrar que o indutor está aqui nesse circuito, fazendo exatamente o que a gente acabou de falar. Então, olha só, aqui a gente tem um CI, tá? Um circuito integrado e é, manipula a tensão, beleza? Para transformar a tensão de fornecimento para o PLL, por exemplo. E aqui nesse caso, eu não lembro se esse aqui é o PLL, mas aqui, ó, 0,8 volts. Só forneceu uma tensão aqui de 0,8. Tá aqui, ó, 0,8, beleza? É, e aqui ele tem o circuito integrado, ele tem diversas ligações que são necessárias para ele funcionar. Beleza? Então todas essas ligações aqui nele são para ele ter o funcionamento correto, para ele fazer a varredura do circuito, ver se está tudo funcionando, porque não é assim só liga, entendeu? O circuito ele faz uma varredura, ele verifica se está funcionando corretamente, entendeu? Beleza? Aqui, ó, por exemplo, ó, a linha do feedback, tá? Lá na saída lá de 0,8,
o circuito integrado está verificando se tem 0,8 mesmo, beleza? Para ele se autorregular, para ele ver se não aconteceu um problema, entendeu? Ah, deu um curto aqui no que está ligado aqui, ó, nesse 0,8 processador, por exemplo. Deu um curto aqui, ele desliga, entendeu? Beleza? E quem que geralmente está aqui, ó lá, ó o indutor aqui, ó. A gente consegue ver o símbolo do indutor, um tracinho, indutor núcleo de ferro, beleza? E o projetista colocou esse aqui, é o diagrama do engenheiro que fez o projeto. Beleza? Ó, a corrente está sendo fornecida por aqui, ó, lá para a carga. Beleza? E aqui, ó, o indutor, que é o nosso tanque de corrente, né? O nosso é, armazena a corrente ali para fornecer. Então, daqui para trás, ó, desse circuito tá oscilando, beleza? Aqui fica um chaveamento aqui. Para frente aqui, ó, onde ele vai alimentar a carga, não existe chaveamento, porque foi filtrado pelo indutor, beleza? Também, pessoal, se acontecer aqui, ó, um curto-circuito e um aumento abrupto aqui, ó, um curto-circuito, a hora que acontece aqui um problema, vai aumentar a corrente lá em cima, né, o consumo de corrente. Então, esse aumento de corrente ele vai ser atrasado por esse indutor que está aqui, ó, dando tempo desse circuito integrado aqui, ó, verificar o que está acontecendo e desligar o circuito, beleza? Então, o indutor ele é muito utilizado também nas entradas de alimentação, tá? Para ele atrasar o aumento da corrente, tá? Para que circuitos ali que fazem essa funcionalidade de verificação, né, dos parâmetros poderem ser acionados, beleza? Então é isso aí. Beleza? Vamos ver aqui agora. Então esse aqui é um circuito, eu trouxe aqui como exemplo, né? Mais para frente a gente vai destrinchar um circuito desse aí e você vai saber tudo o que está acontecendo aqui, tá bom? Então olha só, a gente está começando, galera, está começando, né? Olha só, aqui a gente trouxe essa placa de vídeo aqui, que é a GTX 1660, para a gente ver aqui os indutores aqui, onde estão sendo aplicados. Então aqui nós temos em o GPU, beleza? O processador gráfico. E aqui, ó, tem as linhas de alimentação do GPU. O pessoal aí chama esse circuito de alimentação todo o circuito todo é chamado de VRM, beleza? Olha só, as linhas de alimentação aqui que nós temos aqui, bobinas, beleza? Aqui, ó, essa placa é uma placa da MSI, várias placas da MSI têm bobinas personalizadas, beleza? O símbolozinho da MSI aqui, ó, dragãozinho, beleza? A Asus também tem, vários fabricantes aí, a Galaxy também tem, fazem bobinas personalizadas, tá? Aqui é só um desenho no topo da bobina. Mas a bobina normal é assim, ó. Ó, aqui tá esse SFC aqui é o fabricante da bobina, beleza? Então esse camarada aqui, em vez de colocar aqui o valor da bobina, colocou o nome dele, né? Não é um FDP, né? Em vez de colocar aqui para a gente saber qual que é o valor dessa bobina aqui, ele coloca só a marca dele e a MSI vem e coloca aqui o símbolo dela. Mas beleza, a gente vai atrás aí de saber qual que é o valor dessa bobina, beleza? Então aqui são as bobinas, ó, do VRM. São bobinas maiores, são tanques maiores aí de corrente, beleza? Para fornecer aqui corrente no momento que esses circuitos aqui vão chaveando, trocando de um para o outro. E aqui, ó, nós temos outras bobinas aqui. Ah, tá lembrando, ó, olhando aqui, ó, já vê, aqui é um lugar que poderia ter bobina e não tem, tá? As placas têm muito isso, beleza? Por quê? Porque essa mesma forma de placa usa para outras placas. Aí, placas mais potentes que vão nesse formato de placa aqui vão usar todas as linhas. Essa aqui já não precisa, beleza? Então a gente já vê aqui, ó, que é do tipo PTH, essas bobinas aqui, ó. Elas são colocadas as perninhas dela nesse furo e soldado do outro lado. Beleza? Agora aqui ó, nós já temos bobinas SMD, que são soldadas ó, na superfície da placa. Dá pra gente ver aqui o ponto de solda delas. E essa aqui ó, já tem pra gente o sua indutância escrita aqui, ó, L de bobina, beleza? Lembra, vem lá do lens lá que eu expliquei lá no começo da aula, né? A bobina é representada com a letra L e aqui um R0, ou seja, 1,0 microhenry, essa bobina aqui, beleza? E também uma coisa legal das bobinas, como elas têm essa função, elas sempre vão estar
nas entradas ou saídas do circuito. Então aqui a gente já sabe que é uma saída de circuito. Aqui uma saída de circuito é a saída aqui para o GPU. Aqui vai ser outra saída, entendeu? Para o GPU, beleza? Aqui também, galera, ó, outro uso dela aqui, ó, bem na entrada aqui, ó. E a entrada de energia, onde vai o pino, 8 pinos aqui do PCI Express. Olha só, temos uma bobina aqui. Essa bobina R33, como que é? Ó, não tem nada na esquerda. 0,R33. O que? Microhenry, beleza? 0,33. Tá aqui essa bobina bem na entrada como elemento de proteção, beleza? Aqui, ó, na entrada de energia, elemento de proteção. Bem na entrada, caso aconteça qualquer curto aqui para dentro da placa, ela vai atrasar o aumento da corrente e circuitos aí que fazem a leitura aqui, que eu acho que é esse cara aqui, ó, não tenho certeza. Essa placa aqui, acredito que seja esse cara aqui. Esse circuito ele está monitorando aqui, ó. Você não vê o monitoramento lá da corrente, da tensão, lá no GPU-Z? Né? Você já vê, mais para frente eu vou mostrar também. Mas dá para você ver esse monitoramento. Então, tem um CI que faz esse monitoramento. Vai ficar monitorando aqui, ó. Ah, aconteceu um curto aqui para dentro. Né? Tá bem na entrada aqui, ó. A energia entra por aqui, tá? Da fonte. A energia entra por aqui, tá bem na entrada. Aconteceu um problema para cá, ele desliga o circuito. Ah, ele não deu tempo. Foi muito rápido. O que aconteceu? Ó, fusível de ação rápida aqui, ó. Fusível de ação rápida. O fusível vai queimar e desligar a placa. Beleza? Olha a outra entrada aqui, ó. Onde é a outra entrada de energia? No PC Express. Ó a outra entrada. Opa, apertei tudo errado aqui. Onde é a outra entrada aqui, galera? Aconteceu aqui, gente. Ah, tá. Ó, pera aí. Onde que é a outra entrada aqui, ó, no PC Express? Entra por aqui. O que que nós temos? Uma bobina e um fusível. Geralmente é isso aí que vai ter nas entradas. O fusível é para cortar e a bobina é para fazer o sensoriamento, para atrasar a corrente ali e o sensor poder desligar. Beleza? É isso aí, né? E também, tá, essa bobina aqui, ó, ela vai, você tem uma fonte ruim, aquela fonte Zorba, né, que você compra aí, não quer gastar dinheiro com fonte, né? O cliente geralmente ele gasta dinheiro só na placa de vídeo e processador, na fonte ele não quer nem saber. Aí ele bota uma fonte Zé Ruela aqui que não filtra direito a energia. Essa bobina já dá um reforço de filtro de corrente, beleza? Porque a fonte do computador é uma fonte chaveada também, ela está chaveando. Beleza? Se for olhar, já deve, talvez se mexe com informática já escutou. A fonte do computador é fonte chaveada. Então ela tá chaveando. Aí você põe a fonte porcaria, ela fica mandando aqui ripple, né? Que a gente chama, que são defeitos ali na tensão e na corrente, beleza? E aqui você já também pode ter uma filtragem, beleza? Muito utilizado. Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Essa é a aula de indutor. Acho que até demorei um pouco mais do que eu queria, mas a gente trouxe aí bem completinho aí tudo que você tem que saber de indutor aí para a placa de vídeo, beleza? Então vamos embora. Valeu.